Este é o mapa de eleitores angolanos em cada uma das 18 províncias de Angola. A parte vermelha representa o maior partido, o MPLA, e a verde, a UNITA. Mas a verdade é que esse mapa nem sempre foi assim. Durante anos ele vem mudando a cada eleição. Por exemplo, o MPLA tinha maior número de eleitores em Luanda e nas eleições de 2017 perdeu quase 30% dos seus eleitores para a UNITA. E nos círculos eleitorais provinciais de Cabinda, Zaire, Namidi, a Casa CE, um outro partido, começou a ganhar mais espaço. Então, por que o maior partido de Angola vem perdendo os seus eleitores nas últimas eleições? Na província de Cabinda, por exemplo, onde esteve recentemente o Presidente da República. Em Angola, analistas criticam as modalidades de acesso à casa própria. Alguma coisa para o povo angolano. Viva Angola! Nós vamos votar sem medo. Ok, para entendermos por que o maior partido de Angola vem perdendo os seus eleitores, devemos voltar para as primeiras eleições. Depois da independência de Angola em 1975, os três grupos nacionalistas, o MPLA, UNITA e FNLA, lutaram entre si pelo controle do país e em particular da capital Luanda. Em 1991, eles assinaram os acordos de Bicesse em 31 de maio. É uma tentativa de acabar com a guerra civil que se alastrava desde 1975. Pouco tempo depois, as eleições passaram a ser discutidas. Logo no ano seguinte, foram marcadas as primeiras eleições gerais de 1992. Hoje é 29 de agosto. Faltam 31 dias para votares no partido que tens no coração. O MPLA logo profissionalizou sua campanha, escolhendo ainda no primeiro semestre os serviços desta empresa brasileira de marketing, Propeg. Propeg, a tropa de elite da propaganda brasileira. E do Instituto de Pesquisa e Censos, que também é brasileiro. Estas empresas focaram-se na campanha na ideia de que o MPLA e o seu presidente José Eduardo dos Santos eram a maior garantia da permanência da paz recentemente conquistada no período pós-eleitoral. O melhor presidente para Angola é José Eduardo dos Santos, porque ele fez o máximo no tempo de guerra, é capaz de fazer o melhor no tempo da paz. É o único que garante alguma coisa para o povo angolano. Em outubro, uma nova Angola. Haviam se estabelecido 10 minutos para cada partido nos meios de comunicação, mas o MPLA ganharia maior destaque nas imagens reproduzidas em outdoors, filmagens, cartazes e, eventualmente, nas televisões. Aí se apresentam palavras de ordens curtas, diretas e com rimas fáceis, tudo feito com uma qualidade que Angola desconhecia como recurso audiovisual. Existia uma distância em termos de capacidade de comunicação entre o MPLA e a UNITA. Por exemplo, o líder da UNITA, Jonas Savimbi, fazia suas campanhas e comícios com a argumentação de que foi o MPLA que trouxe guerra para Angola. O MPLA primeiro atacou a UNITA no pica-pau, depois atacou a FNLA e nos expulsou de Luanda. Foi ou não foi? Quem foi o culpado da guerra em Angola? As eleições aconteceram nos dias 29 e 30 de setembro de 1992 para eleger o presidente da República e os deputados da Assembleia Nacional. Foi a primeira vez que se realizaram as eleições livres e multipartidárias no país. Os resultados finais das eleições presidenciais de 1992 consagrariam José Eduardo dos Santos 49% dos votos e Jonas Savimbi 40%. A Assembleia Angolana é composta por 220 deputados, elegendo 5 deputados em cada uma das 18 províncias angolanas. Então, o MPLA faria 129 deputados, a UNITA faria respectivamente 70 deputados e a FNLA 3, e os demais partidos fariam 3. A UNITA rejeitaram os resultados como fraudulentos. Não posso ficar já satisfeito com resultados nenhuns. Este processo
foi uma grande fantochada. E enviaram negociadores à capital, mas ao mesmo tempo prepararam medidas para retomar a guerra civil. Como consequência, as hostilidades eclodiram em Luanda e imediatamente se espalharam para outras partes do país. Milhares de membros e apoiantes da UNITA foram mortos em todo o país pelas forças do MPLA em poucos dias, no que é conhecido como o massacre do Dia das Bruxas. Em dezembro de 1998, Angola retomou ao estado de guerra aberta, que só parou em 2002, com a morte de Jonas Savimbi, o antigo líder da UNITA. E no mesmo ano, o atual presidente de Angola, que era o secretário do MPLA, na altura falou sobre a morte de Jonas Savimbi. O que nós temos a dizer é que Jonas Savimbi acabou por ter o destino que ele próprio escolheu, na medida em que foram dadas outras alternativas que seriam bem melhor. Depois de vários anos de guerra civil, a paz tanto almejada foi alcançada. E Eduardo dos Santos, agora conhecido como o arquiteto da paz. E agora poderá se dar início à construção de uma grande nação. Porém, as consequências da guerra civil, que durou anos, não poderia facilitar esse processo. O país enfrentava agora a árdua tarefa de canalização de fundos para a reconstrução de infraestruturas e a redução da pobreza. Os diamantes, em especial o petróleo offshore, dominavam a economia nacional, sendo responsáveis por quase a totalidade das receitas. No entanto, estes setores estavam muito pouco articulados com o resto da economia. Com as dificuldades que o país enfrentava, este senhor, Manuel Domingos Vicente, teve uma ideia brilhante, ideia de explorar novas jazidas, e sussurrou essas ideias no ouvido de Eduardo dos Santos, que, junto ao Conselho de Ministros, nomeou Manuel Vicente o presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Sonangol é a empresa estatal angolana de petróleo. Então, deu-se o início de novas explorações de jazidas e, apesar do aumento dos preços do petróleo, o crescimento real do PIB em 2003 foi de apenas 3,5% devido à queda de produção dos campos de petróleo já existentes. Em 2004, houve uma retoma do crescimento, que atingiu os 11% devido à exploração de novas jazidas petrolíferas. O crescente aumento da produção de petróleo deveria permitir que se atingisse mais do que 15% em 2005 e os 25% em 2006. Mas a falta de diversificação não ajudou tanto a economia, principalmente pela centralização excessiva e a má gestão de empresas que deixou os outros setores estagnados. Esta gestão econômica deficiente, acompanhada de reformas parciais e de políticas econômicas distorcidas e ainda acompanhada de falta de know-how, tecnologia e manutenção, visto que uma parte considerável da população era analfabeta e poucos possuíam um grau de escolarização aceitável, fruto do modelo e regime imposto pela colônia portuguesa no seu âmbito e sua política de domínio e gestão, grande parte da população dedicava-se à agricultura e pouco se fez para desenvolver a agricultura no país, pois aumentava a crescente dependência de um único produto, o petróleo, e o desemprego chegava a 48%. Até esta altura, desde o calar das armas de 2002, o país não havia visto eleições com a desculpa de que não haviam condições por causa da guerra civil. Mas a verdade é que o MPLA estava a consolidar o seu poder, até que em 2008 houveram dois acontecimentos que chamaram a atenção do povo. O primeiro, as novas eleições que surgiram. Nós vamos agora dirigir-nos para a nossa Assembleia do Voto, para, mais uma vez, no meu caso da minha esposa, votarmos, uma vez que já o fizemos em 92, e o meu filho, a primeira vez, já vai votar. As eleições de 2008 tratou-se apenas das eleições legislativas, que o MPLA venceu com 82% dos votos. A maioria dos jovens angolanos fez com que o partido conquistasse 191 dos 220 lugares da Assembleia Nacional. Portanto, uma maioria mais do que o suficiente para mudar a Constituição do país. E em 2010 o MPLA alterou a Constituição. As eleições passaram a ser somente legislativas e também determinou que o presidente passaria a não poder exercer mais do que
2 mandatos consecutivos de 5 anos, mas o novo limite apenas entraria em vigor a partir de 2012. A oposição ficou literalmente destroçada. A UNITA perdeu 2/3 dos votos e conseguiu apenas 10% e 16 deputados. Compare com os dados das eleições de 1992 e as eleições que surgiram em 2008. O MPLA era o favorito dos jovens angolanos. Nesta altura, a taxa do desemprego era de 25%, a menor que o país já teve. Compare isso com os anos anteriores. Ok, 25% é considerada ainda relativamente alta, mas mostrava que o país estava a melhorar e aparentemente a caminhar na melhor direção, com um crescimento do PIB em 11%. Mas essa situação da crise mundial veio expor que nem todo o país estava a se beneficiar do petróleo, exceto a capital Luanda e Benguela. Como você deve imaginar, é lá onde vivem os políticos. Mas mesmo essas cidades não se desenvolveram tanto. Afinal, com tudo para dar certo, porque muito estava a dar errado. A crise mundial veio expor uma grande fraqueza da economia angolana. Se formos olhar para este gráfico, iremos perceber que a economia de Angola está diretamente ligada ao preço do petróleo. Isto porque o país fez muito pouco para diversificar a sua economia, pois diversificando poderia gerar mais oportunidades de empregos para os jovens. José Eduardo dos Santos, obviamente, sabia que a sua população era maioritariamente jovem. Prometeu aos jovens criar empregos e mais centros de formações profissionais em todo o país durante o seu mandato. Compromete-se aqui a criar mais centros de formação profissional em todo o país durante este mandato. E no ano seguinte, depois das eleições, esse crescimento reduziu e as promessas feitas aos jovens angolanos não foram concretizadas, o que se tornou mais uma frustração para alguns jovens angolanos. 80% dos jovens passam o dia nas casas de Angofute, na Anterrite, jogos que são contra a justiça, só para conseguir pelo menos ter 500 kwanza ou 1000 kwanza diário para poder sustentabilizar suas famílias. Nós não queremos mais essa coisa. Nós queremos que cumpra só com as nossas promessas para nós parar de fazer nossas manifestações. Como você bem sabe, em agosto de 2012 houveram eleições e, obviamente, o MPLA venceu com 71% dos votos. O presidente voltou a falar da necessidade de vencer e erradicar a pobreza. O governo está a fazer a sua parte, que é de acabar com a pobreza e erradicar a miséria. Com uma maioria qualificada, o MPLA consegue assim eleger 175 deputados, o que representa uma perda de 16 parlamentares em relação à legislatura de 2008. Parece que desta vez os jovens votaram menos. O segundo partido mais votado foi a UNITA, com 18%, e o principal partido da oposição conseguiu arrecadar 16 assentos parlamentares que o MPLA perdeu, tendo eleito 32 deputados, o que duplicou aí a sua representação parlamentar. As eleições de 2012 foram desde o início acompanhadas de muitas polêmicas, como o domínio das redes de comunicação pelo MPLA e a influência política dentro dos órgãos de soberania, como por exemplo a nomeação inconstitucional de esta senhora, Susana Inglês, para presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola. Nomeação essa criticada por ela pertencer ao MPLA e não só, devido ao fato de Susana Inglês não exercer nenhum cargo de juíza, como a lei angolana exige. Durante a campanha destas eleições, várias promessas foram feitas. O MPLA prometeu construir 2 milhões de casas até 2017, mesmo tendo falhado com a promessa de construir 1 milhão de casas em 2008. Em 2008, o partido do presidente José Eduardo dos Santos prometeu construir 1 milhão de casas. O MPLA promete ao eleitorado que, se for eleito o governo, o seu programa habitacional 2012-2017 beneficiará 2 milhões de famílias, já que não foi capaz de cumprir com a metade do que prometeu em 2008. Eu penso que não é credível, porque mesmo pelas promessas que ele fez em 2008, até aqui nem 50% ele conseguiu cumprir. Mas eles, porque têm vantagem na imprensa
eles fazem deste programa como fosse credível. Até os dias de hoje, nada mais se fala sobre essas promessas. Durante a campanha, o MPLA considerou o aumento de qualidade de vida dos angolanos como a principal prioridade. O partido comprometeu-se a trabalhar para a melhoria do índice de desenvolvimento humano, colocando o país mais próximo dos países de rendimento médio no que diz respeito à melhoria de qualidade de vida. Mas há um grande contraste entre o crescimento da economia e a população cada vez mais pobre. Isso deve-se à má distribuição das riquezas. Logo depois do processo eleitoral ter acabado, o pagamento de subsídios aos ex-militares foi suspenso. O que melhorou durante os 20 anos? Por mim nada melhorou, né? Vejo o retrocesso por mim na minha vida. Fui militar e hoje em dia estou aqui a fazer trabalho de táxi. Então quer dizer que meus direitos não são achados nem tidos. O antigo presidente José Eduardo dos Santos disse que o seu governo apostava nos jovens. O governo apostou sempre na juventude. A maior parte dos seus programas destinam-se à resolução dos problemas dos jovens, porque eles, afinal, constituem a maioria da população. Mas a situação de Angola é péssima. Os jovens não têm emprego. 57% da população não possui nenhum nível de escolaridade e dos que possuem, apenas 55% têm um ensino primário e é pobre. E apenas 17% da população com ensino superior é pobre. Mas, é claro, o nível de escolaridade está claramente associado à situação de pobreza. 42% da população vive na pobreza e 30% destas vivem na pobreza extrema. Angola tem perdido talentos devido a essa situação. Portugal estima-se que vivam mais de 80 mil. O ex-presidente José Eduardo dos Santos, que Deus o tenha, deixou o poder em 2017 com vários escândalos de corrupção, mas deixando um legado de arquiteto da paz, resiliência, sendo que Angola vinha de uma longa e extensa guerra civil e também a estratégia de segurança das regiões de Grandes Lagos. Mas, para alguns angolanos, José Eduardo dos Santos deixou o país completamente desnorteado. José Eduardo dos Santos deixou para os angolanos um país completamente desnorteado, dominado pela indigência. Um país que desperdiçou todas as oportunidades de ser feliz consigo próprio. E para outros, José Eduardo dos Santos trouxe a paz para o país. Hoje Angola está em paz e é evidente que o antigo presidente José Eduardo dos Santos deu o seu contributo para que a paz fosse conquistada em 2002. Então, em 2017 aconteceram as terceiras eleições que elegeram João Lourenço como o novo presidente de Angola. Com o novo presidente, os angolanos finalmente tinham esperança, tinham um novo líder que estava disposto a lutar para o desenvolvimento humano, contra o alto nível de desemprego e também contra a corrupção. Mas sobretudo a combater são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade, mesmo que os primeiros a tombar sejam militantes ou mesmo outros dirigentes do partido. Mas parece que esse combate à corrupção foi específico. João Lourenço acusou o governo de Eduardo dos Santos de ter saqueado os cofres do Estado. Quando a gente diz encontrei os cofres vazios... E, em contrapartida, o antigo presidente desmentiu. E vou começar por dizer que não deixei os cofres do Estado vazios. Isso começou a demonstrar fragilidade e divisão dentro do MPLA. Um outro fator muito interessante de se olhar é o declínio de votos que o MPLA vem tendo ao longo do tempo. O fato de que muitos jovens votaram pela primeira vez em 2017 teve uma grande influência. Se formos a ver o número de eleitores em 2012, compreendia em torno de 6 milhões e em 2017, 7 milhões de eleitores. O crescimento de eleitores foi significativo, mas não é apenas isso. A falta de promessas cumpridas pelo partido não os ajuda, só os prejudica. Nós queremos que cumpra só com as nossas promessas para nós parar de fazer as nossas manifestações. Estas eleições também foram marcadas com polêmicas. Por exemplo,
Esta senhora, Júlia Ferreira, que publicou o resultado das eleições, um mês depois das eleições, o presidente a nomeou juíza conselheira do Tribunal Constitucional. Isso não foi diferente das eleições de 2008, quando o antigo presidente nomeou a senhora Susana Inglês. Ou seja, se você é angolano e queira ir ocupar grandes cargos públicos, trabalhe na Comissão Nacional Eleitoral. Ficou a dica. O governo de João Lourenço trabalhou numa nova legislação para atrair o investimento estrangeiro e combate aos monopólios, com as leis de investimento privado e as leis de concorrência, com uma ideia de uma economia mais aberta, de modo também a gerar novas oportunidades. 2 anos depois, o presidente reconheceu que pouco estava a ser feito para atingir as suas promessas quanto à economia e quanto à corrupção. E quanto aos jovens também. Coitado do povo está a passar mal, coitado da juventude não tem emprego. Desde 2017, Angola vem sofrendo declínio na sua economia, que baixou 2% do seu PIB em 2017, 2% em 2018 e chegou a baixar 4% em 2020. Mas João Lourenço dizia buscar soluções para a população. Buscando resolver os problemas básicos das populações em termos de saúde, educação, habitação e emprego, de modo a garantir o progresso, bem-estar e desenvolvimento econômico e social. Nenhum destes pontos foram realmente feitos. Por exemplo, a saúde. Segundo o relatório da OMS e o Banco Mundial publicado em 2017, o sistema de saúde angolano é o pior em termos de cobertura de serviços básicos entre os países lusófonos. O governo angolano disponibilizou para a população nos últimos 5 anos apenas 85 unidades sanitárias em todo o país, dos quais 54 foram construídas no âmbito do Programa de Investimentos Públicos e 31 pelo Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. Mesmo assim, o povo angolano ainda passa por dificuldades extremas no setor de saúde até hoje. Em 2021, o Orçamento Geral do Estado disponibilizou 6 bilhões de kwanzas para a aquisição de medicamentos. No entanto, o Orçamento Geral do Estado deste ano, segundo o semanário angolano Novo Jornal, esta verba foi cabimentada para 5 bilhões de kwanzas, um corte de 1 bilhão. O corte da verba para a compra de medicamentos nos hospitais angolanos agravou a situação, que já era precária, em que se encontravam a maior parte das unidades sanitárias do país. E isso leva os angolanos a procurarem cuidados de saúde nos países vizinhos. Se não fosse o Congo Brazzaville, RDC, não sei o que seria esse povo, não sei. Não tem hospital suficiente, a maioria vão ao Congo Democrático. Tem o paracetamol, eles recorrem na Zâmbia. Quanto à educação, 670 infraestruturas escolares foram criadas em 5 anos, o que nos leva a acreditar que o combate contra o analfabetismo está a ser bem sucedido. Mas, quanto à estatística deste sucesso, bem, ela deve estar errada. De acordo com o Novo Jornal, mais de 7 milhões de crianças não têm registro de nascimento. E, de acordo com o Instituto de Estatística Angolano, apenas 8 milhões de crianças estão registradas, o que agora representa 58% e as 7 milhões de crianças representam 42%. O que pode nos levar agora a acreditar que a situação do analfabetismo é mais grave do que se acreditava anteriormente. E quanto à habitação, parece que deixou de ser um direito civil e passou a ser um privilégio político. O acesso à casa própria, tornou-se um privilégio reservado aos já endinheirados. Tornou-se um privilégio daqueles que têm padrinhos na cozinha. E uma das promessas que se destacaram nas eleições passadas foi a criação de 500 mil empregos. Que na altura a taxa de desemprego era de 24% e hoje de 32%. Atualmente, o MPLA venceu as eleições com 51% dos votos, a UNITA com 44%. Compare isso com as eleições passadas. A verdade é que o povo quer soluções e para isso procura uma nova mudança. Eu penso muito em mim, mas nos meus filhos e nos meus netos, porque Angola, com o MPLA a governar há quase 48 ou 50 anos,
Nós, em vez de irmos para frente, estamos aí para trás. Porque é de vontade de todo angolano que haja mudança. Hoje, o desemprego em Angola chega a 32%. A economia é bastante dependente do petróleo e, durante anos, pouco se fez para diversificar e, nos últimos anos, o custo de vida sobe cada vez mais, sem contar a corrupção. Recentemente, o governo de Angola fez um balanço positivo do seu programa de combate à corrupção. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o país recuperou ativos financeiros e não financeiros no valor de 5 bilhões de dólares, em territórios nacional e no estrangeiro, em países como Portugal, Holanda, Mônaco, Luxemburgo e o Reino Unido. Porém, pouco se diz de como foi e de quem foi recuperado esses valores. Nada se diz sobre as pessoas responsáveis, então ninguém é responsabilizado ou punido. E claro, nada se diz de como esse dinheiro será distribuído ou realocado. Hoje, além de jovens, você vê diversas figuras angolanas clamando pela mudança. O MPLA vai ter uma grande surpresa, pela negativa. E já não era sem tempo. Porque eu, como mais velho, sem papas na língua, estou farto. Enquanto isso, o MPLA cada vez mais faz promessas e cada vez mais perde seus eleitores. Então, o que você acha? Será que a política em Angola um dia irá servir ao povo e não aos interesses de uma classe? Será? Deixe-me saber nos comentários. E deixe-me saber nos comentários o que você achou dessas últimas eleições, se você acompanhou, se você é angolano, também deixe-me saber aqui nos comentários. E até o próximo vídeo sobre eleições em Angola, que será feito provavelmente daqui a 5 anos, e vamos voltar a falar se as promessas dessas eleições foram cumpridas ou não. Então, o nosso vídeo termina por aqui, mas por favor, não vá embora sem dar aquele soco no like, sem se inscrever e partilhar com 5 pessoas. E claro, se você quer apoiar este canal e os meus vídeos, por favor, torne-se membro do canal e do Patreon, link na descrição. Então é isso, é só o começo, tamo juntos, meu muito obrigado, Kuoshukuro, Kanimambo, Asante Sana, é só o começo, tamo juntos, peace.